Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o Etios Sedan versão X Plus. Vamos dizer se ele é uma boa opção de carro usado ou não. Fica com a gente. Então, aqui é o painel do Etios na versão X. É uma versão X Plus, mas a X é igualzinha a essa parte interior. O que a gente vai mostrar para vocês? O painel, a partir da versão 2018, modelo 2018, é dessa versão digital. Não tem aquele velocímetro de correr. Durante o dia com o farol desligado, você não está dirigindo na cidade, está dirigindo na cidade. Ele fica bem tranquilo de se enxergar. Essa situação não tem quase nenhum desvio da estrada, então é muito pouco. É quase que intuitivo depois você acostumar a verificar a velocidade aqui. Quando você liga o farol, ele diminui bem a luminosidade, não sei se dá para perceber. Com a luz do sol fica difícil de enxergar. Então, talvez seja um ponto a considerar. O limpador de para-brisa desse carro, ele é de um modelo simples, tá? Então ele só tem uma haste, não dá para perceber. Ele tem um campo de varredura razoável, mas é bem simples. A manutenção com isso pode ficar mais barata, dependendo, em vez de comprar duas palhetas, uma só, dependendo do preço do local que vocês encontrarem. As saídas do ar-condicionado são desse tipo aqui, é uma bolotinha que você pode fechar, tá? Então, o ponto positivo, o ar gela muito bem. O ponto negativo, elas ficam deslocadas à direita. Então pode ser que em algum momento incomode o passageiro do lado. Mesmo que você desvie para a sua direção, pode ser que venha incomodar. O comando do ar-condicionado é totalmente manual. Não tem nas outras versões elétrico, tá? Ele possui 4 velocidades. O som não é muito alto, não é muito barulhento. Tá? O sistema de som nessa versão não tem multimídia. A gente sabe que encaixa aqui, as versões mais caras tem multimídia. É um rádio bastante simples. Quando você conecta ele, o cabo fica pendurado. Então esse rádio ele esse rádio tem a possibilidade de parear um celular, mas é um rádio bem simples. O cabo fica preso ao painel, então ele fica passando entre as pessoas, os passageiros da frente, o motorista e o carona. Ele tem aqui o comando do desembaçador e o comando do pisca-alerta bem no centro. O porta-luvas é desse tipo que cai, tá? Então ele tem aqui um vão por causa da saída de ar-condicionado. Ele tem um ar-condicionado dentro do habitáculo, mas não possui luz interna. Os para-sóis são bem simples, tá? Ele só possui essa luz aqui no meio bem fraquinha. Não possui uma luz de salão, tá? O teto do carro eu não achei muito alto. Então aqui eu estou subindo o banco para a posição mais alta. Eu não sou tão alto, tenho 1,72 m. Eu achei que uma pessoa alta talvez bata no teto, se a pessoa gostar de dirigir com a posição mais alta. Ele tem esse apoio de braço aqui retrátil. É simples, mas faz a função. Esse console, ele é bem simples, ele não acompanha. Ele é um console só para o freio de mão e um console só para parte de câmbio, com 2 porta-copos à frente e um porta-copos atrás. Um porta talvez moeda, mas bem rasinho. Um detalhe que esse carro tem, os acabamentos são bem simplórios. Ele possui os parafusos à mostra, como a gente vai mostrando aqui para vocês. O volante desse carro é herdado do Corolla, da geração anterior, da penúltima geração. Nessa versão não tem o revestimento em couro. Ele tem uma boa pegada, poderia ser o ar um pouquinho mais grosso para facilitar, se ficar mais esportivo. O tamanho é diminuto, né? O tamanho é pequeno. Ele possui comandos para aumentar e baixar o volume do rádio, atender o telefone e computador de bordo. Ainda tem uma hastezinha aqui para você programar o controle de velocidade de cruzeiro. O banco desse carro nessa versão é em tecido. Pelo que a gente viu durante o nosso uso, ele acumula bastante sujeira assim fácil, tá? Então ele é bem poroso, o tecido não é desconfortável, é um banco bem confortável, mas aqui os cabelos ficam presos, poeira fica presa facilmente. O banco estava limpinho, acumulou bastante poeira. O cinto no passageiro não tem regulagem de altura e nem no motorista, então é um caso que você deve regular a sua altura e não a do cinto. A porta, o acabamento em tecido, bem simples. Aqui tem parafuso aparecendo, aqui tem parafuso aparecendo.
O comando de baixar vidro somente para baixo, automático, e do motorista não tem subida automática, só a descida. O comando de descida por um toque somente para o motorista e só descida. E não sei se vocês percebem o barulho, está fazendo um barulhinho a máquina do vidro. E a subida tem que ser manual, ela não tem função toque para subida. Os outros vidros nem descida nem subida. E quando você trava o vidro que você quer travar só o traseiro, ele trava o do passageiro também, ó. Então você tem que destravar para ele poder fazer essa subida e descida. Esse carro não tem o travamento automático das portas, você tem que travar manual e o comando de regulagem dos espelhos. Além disso, ainda tem o comando que liga e desliga o controle de tração. Esse carro, ele tem o controle das luzes por haste aqui, então você controla as luzes aqui pela haste, não tem nenhum botão de acender a luz. O câmbio desse carro é AIzinho automático 4 marchas. Ele casa bem com o motor, consegue manter um giro aceitável, mas ele faz constantes reduções para obter a velocidade desejada. Então, essa posição é a posição que o motorista dirige. Eu acho importante a gente mostrar, porque tem carros que a ergonomia do carro não facilitam motoristas mais pesados, ou motoristas mais altos, ou motoristas mais baixos. Eu achei que ele tem bons ajustes para distância de pé, de pedal, tem bom ajuste de altura de pedal. O volante está numa altura boa. Esse painel realmente, nessa versão digital, ela não, basicamente não atrapalha a direção. Então ele é um carro espaçoso lateralmente e tem um bom conjunto de ajustes. Então a parte ergonômica dele não fica comprometida. O que é comprometido nesse carro é a simplicidade. Não, esse é o espaço no banco traseiro. Eu estou sentado atrás de uma pessoa que estaria com uma regulagem de 1,60 m. A pessoa de 1,60 m regular. Tem bastante espaço, então é um carro com 2,55 m de entre-eixo, mas que tem o banco fininho, ele tem um posicionamento bom, o banco bem inclinado. A altura do teto atrás, razoável, uma pessoa alta talvez encoste. Possui a alça não retrátil fixa, não possui luz aqui no centro, que seria importante. Um encosto de cabeça bem pequenininho para não atrapalhar a visão da parte traseira do carro. Não tem, a porta é plástico duro, um plástico duro e acabamento em tecido somente numa pequena área. O vidro não tem um toque nem para subir nem para descer, como o da frente. Esse carro nessa versão não tem um farol de milha. O pneu é o aro 15. Possui repetidor de seta. Os vãos da porta são um pouquinho mais extensos que o normal. Esse porta-malas ele é bastante grande. Ele tem 575 litros. A gente está com 2 malas grandes dentro do carro. Cabe outras coisas. E não estão organizadas, tá? Mas elas organizadas caberiam 4 malas grandes com folga. Possui um carpetezinho bem simples, tá? Então não tem grandes revestimentos. Aqui possui uma proteção e nada mais. É isso aí, pessoal. A gente está fazendo o teste da parte dinâmica e movimento do Etios, nessa versão aqui que é X Sedan, tá? Ano 2020. Então esse carro a gente está avaliando ele como uma opção de carro usado. Esse carro já saiu de linha, né? Como o pessoal que acompanha carros sabe. E é uma opção de usados aí que está começando a surgir mais forte agora no mercado, por causa do período de troca de quem tem carro a troca a cada 2 anos. O que acontece com esse carro? Esse carro aqui é de locadora, ele está provavelmente no final da linha dele para venda, esse deve ser o último ano dele na locadora. E o que acontece? Um carro com 40 mil quilômetros está com alguns barulhinhos. Então a gente já viu algumas matérias que não é comum o Etios ter muito barulho. Mas nessa versão está com alguns barulhos no painel e é um carro bastante frágil. A gente mostrou para vocês aí na parte parada que é um carro que tem algumas peças meio frágeis. A parte de suspensão desse carro, ela é bastante interessante, tá? Então é um carro que absorve bem as imperfeições do asfalto. O carro, barulho, ele passa o barulho de rolagem dos pneus, mas não tem barulho aerodinâmico e o barulho do motor contido. O que é a parte de destaque desse carro? A parte de motorização. Você não escuta barulho alto, então é um carro bem macio, o motor bem linear, ele ganha potência rápida, o torque rápido.
tá? Ele é associado a um câmbio 4 marchas. Esse câmbio é proveniente da linha Corolla lá dos anos 2008 até 2016, quando veio a linha nova que passou a adotar o CVT. Então é um câmbio que ele é bem casado, só que você sente alguns problemas nesse câmbio ter 4 marchas. Problemas: você faz algumas acelerações para retomar a velocidade e ele rapidamente tem que reduzir marcha. Então você sente que ele fica variando marcha em algumas ocasiões que um câmbio de 5 ou 6 marchas não faria, ou você num câmbio manual. O câmbio é macio e suave nas trocas, nas reduções, tá? A gente está aqui na estrada, a gente está na Via Dutra, então para quem ainda não reconheceu, é uma estrada que de vez em quando você tem que fazer retomadas. Então eu retomei, o carro reduziu marcha, mas não teve nenhum tranco, tá? Uma outra característica desse carro que o pessoal fala muito, na estrada e na cidade, que a gente notou, a situação do painel ser central. A gente não fez o teste nesse carro com o antigo painel que não era digital, mas nessa versão digital ele atende razoavelmente bem. Então ele tem algumas regulagens que são distantes aqui, algumas são pelo volante, outras não. Então é um carro que o painel não é difícil, é uma rápida adaptação para você saber a velocidade que você está, que é o que você precisa basicamente ficar olhando num carro automático, é a velocidade e o seu combustível, né? A gente vai tentar atingir 120 km por hora. Acho que ele fez uma redução, ele anda muito bem, ó, você pode ver que ele acelera muito, tá? É um carro que chega rapidamente à velocidade. Então ele com 120 km por hora, vamos chegar lá para a gente dar uma olhadinha quanto tá. Ele está próximo de 3.000 giros, ou seja, cerca de 2.800 giros. É um giro baixo relativamente para um carro que tem só 4 marchas. Então ele tem um escalonamento bom de câmbio, tá? Ele vai alongando as marchas progressivamente, mas faz falta por causa do consumo. Provavelmente com esse motor, com essa capacidade e o peso que esse carro é leve, é uma das vantagens dele. Olha um monte de boi solto na pista, que perigo, viu? A direção desse carro, poderia ser um pouquinho mais direta, tá? Ela tem um peso muito bom, ela é bem levinha nas manobras. Então o volante poderia ter uma direção um pouco mais direta, mais rápida, né? Ela fazia uma mudança de faixa, por exemplo, mais rapidamente. A parte de freio, muito bom. O carro tem uma frenagem bem progressiva, muito boa. A gente fez recentemente ali o Chevrolet Spin. Então, quem assistiu o vídeo, se você ainda não assistiu, assista. A gente tem a frenagem que ela não é tão progressiva, ele vai sem frear, daqui a pouco ele freia de uma vez. Então esse carro, o freio é bem progressivo. Ele tem uma suspensão que não rola muito a carroceria, apesar de a gente estar na versão sedã. Ele não tem nem a rolagem de baixar e levantar a frente ou traseira, nem a lateral. Ele é um carro bem preciso de parte de suspensão, bem confortável. A ergonomia para dirigir desse carro eu achei boa, o banco é confortável, é um carro que o banco não é nem muito curto, nem muito comprido. A parte para quem está viajando de som desse carro, o som é um pouquinho ruim, então a qualidade dos alto-falantes deixa a desejar. A parte de ar-condicionado, o ar-condicionado gela razoavelmente bem. O problema desse carro, vamos lá, a dificuldade que você vai encontrar com esse carro no mercado de usados é que ele é um carro que é bastante procurado pelos motoristas de aplicativo e tem bastante carro que também foi dessa categoria. São carros bem rodados que você vai encontrar. Por quê? É um carro que dá pouca manutenção, historicamente os carros da Toyota dão pouca manutenção. É um carro que, apesar de ter alguns barulhinhos, a gente sabe que carro de locadora ele passa por muitas mãos geralmente, ele não tem grandes ruídos internos. Um carro de mais de 40 mil quilômetros, com 2 anos de uso aproximadamente. Então é um carro que vale a pena você procurar no mercado de usado. Se encontrar um carro menos rodado, você achar, vale a pena, mesmo que você pague a FIP nesse carro, porque é um carro que você vai ter o quê? Uma qualidade boa. É um carro simples, que foi feito para o mercado indiano, então o pessoal reclama muito, ele é bastante simples, tem parafuso aparecendo, a gente mostrou aí para vocês. Tem alguns detalhes meio ortodoxos, digamos assim, mas o que é a parte importante de quando você está andando no carro?
que ele lhe atenda é a parte de dirigibilidade, de direção, define com o motorista. E isso aqui é um carro que atende muito bem nessa categoria de entrada. Então, se você pegar e comparar com outros carros desta categoria, você vai ver que é um carro que atende. Não é um Corolla. Então, tem gente que compra o carro achando que vai ter a qualidade de um Corolla. Não tem a qualidade de um Corolla. Mas ele comparado com um HB20, com o Onix Sedan, com outros carros dessa categoria, é um carro que atende muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, se quer ver mais conteúdos, avaliações, as notícias automotivas e segredos, a gente contou aí diversos segredos ultimamente em primeira mão, falou da volta do Salão do Automóvel, foi o primeiro canal lá antes da virada do ano, a gente falou e acertou mais um. Então fica com a gente, se inscreve e acompanha a gente aí. Até a próxima!